Bom, meninas, parece que vamos começar nós quatro aqui mesmo e vamos que vamos. O nosso assunto agora é o ser humano e a sua ligação com o planeta. Essa ligação que, na maioria das vezes, é injusta para o planeta. Nós temos consciência de vários problemas ambientais. Agora, o que nós não temos são as soluções. Na verdade, muitas vezes, para alguns problemas, nós até temos soluções. O homem já criou várias soluções para várias questões ambientais, mas muitas vezes eu acho que falta um pouco de vontade, né, de aplicar essas questões. Como o nosso tema é o homem e a biodiversidade, o homem e a sua ligação com o planeta, a atividade de hoje vai ser justamente essa. Eu vou falar para vocês sobre essa atividade daqui a pouco de novo, mas agora eu quero apresentar alguns vídeos que vai instigar vocês na resolução da atividade que eu vou passar, beleza? Então, o uso da tecnologia para resolver o problema hídrico em Goiânia, ele tem sido, ele vem se evoluindo a cada dia para justamente que nós não cheguemos a daqui 50 anos e não termos mais água em Goiânia. Mas a realidade hoje, pela prospecção, a realidade é essa. A realidade é que não teremos água em Goiânia daqui a 50 anos. Então, os problemas, gente, que muitas vezes a gente imaginou que chegariam daqui a, sei lá, 500 anos, eles, na verdade, eles estão chegando agora. Nós já temos crises hídricas pelo mundo, países que não têm mais água, ou países que não têm mais água potável. Nós sabemos que cidades como Paris já usam aquela água que é uma água reciclada. Então, a água que é tratada e volta, ela é tratada e volta, ela é tratada e volta. Ela não é tratada para ser despejada na natureza, ela é tratada para voltar para a torneira. Esse aqui é o problema. Gente, centro de tratamento de esgoto, como que nós temos em Goiânia, ele trata a água para retorná-la para a natureza. Então, ele pega a água da natureza, trata ela para vir para nossas casas com cloro e tal, e depois ele pega aquela que a gente desagou e trata ela para jogar na natureza. Nós não temos uso de água reciclada aqui em Goiânia, por enquanto. Mas provavelmente, aí para os próximos 20 anos, nós teremos esse tipo de uso. Bom, dentro dessas questões, para quem chegou aí, a gente já estava rodando o vídeo, dentro dessas questões que nós vamos entrar hoje, na atividade que eu vou propor para vocês. Mas antes ainda tem alguns videozinhos curtos que eu quero mostrar para vocês para aumentar aí talvez o leque reflexivo de vocês. Tem mais um ainda, meninos. Uma coisa muito importante na sustentabilidade não é só dizer vamos parar e vamos preservar. Até porque como seria a continuidade da vida se nós parássemos e simplesmente preservássemos? Infelizmente, nós somos muitos. É como eu disse antes, o problema das cidades é a quantidade de pessoas que vivem nas cidades. Somos muitos. E esses muitos, eles precisam ser alimentados, eles precisam de energia, né? Eles precisam se locomover. Então, complicado. São questões muito delicadas. A gente não pode simplesmente desmatar, simplesmente destruir. Mas a gente não pode também simplesmente parar as atividades e pensar, beleza, vamos parar agora tudo e vamos resgatar a natureza, porque também não funciona dessa forma. Não só pelas atividades econômicas, gente, mas pela própria vida, pela própria continuidade da existência. Nós temos grandes cidades e que dependem exclusivamente da produção rural, da produção do campo. A produção é exacerbada? Bom, então vamos cuidar disso. Agora,
parar como alguns grupos extremistas. Nós temos alguns grupos ambientalistas que são extremamente extremistas, assim. Eles acham que a solução é parar. Vamos parar de produzir, e na verdade a gente sabe que não dá para parar. Que não pode ser parado. O processo não pode ser parado. Porém, ele tem que ser feito de forma sustentável. Aí que vem o nome, sustentabilidade. Ele tem que ser feito de forma responsável. Hoje nós temos no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo, uma arquitetura ecológica. São construções que podem ser feitas em área de preservação e que não agridem o meio ambiente. Hoje nós temos a produção agrícola na zona da mata. Produção agrícola que é feita de forma sustentável. Produção agrícola que não agride o meio ambiente. Aí a gente fala de reflorestamento. É claro que o reflorestamento ele feito de forma certa, de forma correta, é uma alternativa para a extração de madeira de qualquer tipo. Então, a questão é a conscientização tanto de quem compra quanto de quem vende, né? Se as grandes empresas, por exemplo, de papel, de produção de papel, só comprarem madeira de reflorestamento, nós, consumidores finais, só compraremos madeira de reflorestamento. Então, só compraremos papel feito que vem de reflorestamento. Outra coisa é a reciclagem, né? A reciclagem cada dia está em ascensão, cada dia mais, mas depende muito de nós, como consumidores finais, dar essa atenção para a reciclagem, né? A hora que eu for no supermercado, olhar a embalagem para ver se ela é uma embalagem reciclável ou reciclada, né? Para ver se eu quero comprar aquele produto mesmo ou se por ter uma embalagem que não é reciclável, para mim não serve. Então, depende, o que nós podemos fazer enquanto consumidores finais é principalmente isso, se atentar para de onde e como está chegando o que nós estamos comprando. Professor, você faz isso? Faço. Faço sim. Eu faço isso. Sempre. Estando no supermercado, principalmente tem alguns produtos que eu já conheço, eu já compro, já sei. Mas quando eu vou comprar coisa nova, eu paro, eu leio a embalagem, eu vejo do que é feito, eu vejo de onde vem, tá? Eu vejo todas as informações. Professor, deixa de comprar uma coisa que você precisa por ela não ser reciclada? Não deixo. Ainda não cheguei nesse nível. Se eu preciso de uma lâmpada e eu sei que a lâmpada ela não é reciclável, mas eu preciso da lâmpada, então eu vou comprar a lâmpada, tá? Eu não vou ficar sem a lâmpada. Mas, assim, existem alternativas. É que eu ainda não encontrei alternativas. Mas eu vou comprar a lâmpada que vem numa embalagem reciclável, ou melhor ainda, que nem precisa de embalagem. Tem essa outra questão também, gente. Embalagem pequena para produto pequeno. Tem gente que compra produtos pequenos em grandes embalagens para quê? Outra coisa, muitas vezes você não precisa da embalagem. Então por que você vai levar a embalagem? Professor, mas só eu não mudo o planeta. Peraí, só você não. Mas se todo mundo fizer a mesma coisa, a gente consegue mudar muita coisa. Um dos grandes problemas do nosso mundo atual, gente, é o lixo. É a geração de lixo. Nós não temos onde jogar o lixo. Não existe onde jogar o lixo. O planeta Terra ainda nasceu. Ele não se criou com depósitos de lixo. Não tem onde jogar lixo. Por isso que a gente tem que separar o que é lixo orgânico, o que é lixo que vai para reciclagem. Então, o que pode ser reciclado tem que ser reciclado. O que pode virar adubo tem que virar adubo. Porque o planeta não está preparado. Nós não temos lixão natural. Não existe isso, né? O que existe são mares, rios, são regiões, terra fértil, região de plantio, matas. Nós não temos lixão, né? Não existe um lixão. E uma das coisas que mata o cerrado são os depósitos de lixo. Nós envenenamos a nossa água com os tais dos lixões. Não sei se vocês já chegaram a ir. Eu sei que o pessoal da robótica do SESI, uma vez por ano, faz uma campanha de doação e alguns meninos vão no lixão de Aparecida de Goiânia. Gente, tem gente que mora ali no lixão, tá? Eles moram às margens do lixão e eles vivem disso, de catar lixo, né?
E aí eu tenho conhecimento de que o pessoal da robótica, eles fazem uma campanha uma vez por ano e arrecadam alimento, material de limpeza e levam e fazem essa doação lá. Mas é horrível, assim. A região é extensa, muito grande e muito lixo que chega lá todos os dias. Eu acho que tem mais um aqui, a proposta de atividade. Na verdade, várias ações, né? O que o mundo precisa é de várias ações. Precisa de criar ecovila. Na verdade, a gente precisava de criar ecocidade, né? Cidades ecológicas, que são as cidades do futuro. Tem um vídeo bem legal também, mas ele é muito grande, não vou passar para vocês, sobre a construção das cidades do futuro. Aqui no chat de vocês, eu vou colocar o link desse último vídeo que eu passei para vocês sobre a água, tá? Se por acaso alguém teve algum problema para acompanhá-lo, assista. Ele vai ajudar vocês na atividade que eu vou propor agora. Meninos, a minha ideia é que vocês consigam fazer essa atividade ainda pela manhã. Então, a minha ideia é encerrar agora com 1 hora de aula e vocês vão ter, então, dentro da aula de Ciências Humanas, mais 30 minutos para elaborar e postar a atividade. A atividade já está lá na plataforma. Essa atividade aqui, ó, já está aberta para vocês. O homem e o meio ambiente, tá? Então, eu quero que vocês entrem aqui no homem e no meio ambiente e façam isso, ó. Pensem em soluções simples para arquitetura sustentável, crise hídrica e uso da reserva legal. Vou falar da reserva legal. Reserva legal é aquele 20% em que o proprietário rural ele é obrigado a deixar como reserva no Brasil. E isso no Cerrado, e não na Mata Atlântica, tá? Não nas regiões amazônicas. Lá na Amazônia Legal a história muda. Ela pode ser 80%, ela pode ser 35%, ela pode ser 20%, dependendo de onde o cara está e qual é o tipo de floresta que ele tem. No Brasil, o que acontece hoje é que o desmatamento ele tá correndo frouxo. Eu não tenho outra palavra, outra colocação para vocês. A colocação é essa mesmo. Hoje em dia, no Brasil, os órgãos que deveriam fiscalizar, eles não fiscalizam. Eles não estão fiscalizando essas reservas legais, principalmente, o que é pior, as grandes reservas. Eles fiscalizam as pequenas reservas, aquele proprietário que tem 1 alqueire de reserva, 2 alqueires de reserva, ele está sofrendo fiscalização intensa. Ele não pode pendurar uma rede lá que a fiscalização está lá na porta da fazenda dele, do sítio dele, da chácara dele. Já os grandes madeireiros, os grandes pecuaristas do norte do Brasil, principalmente, da região amazônica, eles têm derrubado muito, eles têm promovido queimada e depois da queimada já era, ele fica com a terra para uso, seja para plantio ou para criação de animais. E esse tipo de ação é o que mais degrada essas regiões de mata. Então, o que eu quero que vocês pensem sobre o uso das reservas legais são os usos ecológicos. Porque, assim, uma coisa é eu virar para o produtor e falar para ele, você não pode usar essa terra, que ela é reserva, e ela é sua, mas você não pode usar. Muitas vezes é difícil do produtor entender isso. Mas ela é minha, eu faço o que eu quero com ela, né? E isso ocasiona algumas ações desse produtor, como, por exemplo, as queimadas, que são extremamente prejudiciais. Gente, não é como que eu posso dizer? Não é sempre que isso acontece, mas muitas vezes o dono da área, ele promove essa queimada, tá, de forma criminosa,
Claro que ele não assume, e para aproveitar essa terra depois, porque depois da queimada acabou, não é mais zona protegida, né? Não é mais zona de área de preservação. Então uma coisa é eu falar para o cara que ele não pode usar, que a terra é dele, mas que ele não pode usar a terra. E outra coisa completamente diferente é eu falar para o cara que ele pode usar, sim, mas da maneira correta. Trazer para ele o uso sustentável das áreas de preservação. Fala, Evelyn. Professor, falando disso, sabe ali no setor Parque Oeste, sabe? Aonde? Ali, no setor Parque Oeste, ali atrás Sei demais. Sei sim. tem uns prédios mais para trás que eles construíram aí na frente. É um terrão mesmo. E aí, tempo pra trás, tava passando minha mãe e meu padrasto ali, né? E a gente deparou com a cena que tem, tipo, uma água corrente lá, sabe? E lá ele está, tipo, jogando um tantão de terra pra, tipo, tá, tipo, desmatando, sabe? Pra fazer, acho que é asfalto. Aí a minha mãe falou assim, que lá eles deveriam, porque como é muito movimentado, deveria fazer, tipo, um bosque, sabe? Algo do tipo assim. E ele está, tipo, desmatando ali, sabe? Pra passar, tipo, asfalto, alguma coisa assim do tipo. É horrível, né, Evelyn? Normalmente, o que eles fazem? Eles vão canalizar esse rio, esse córrego, eles vão canalizar mesmo, gente. É como nós temos, por exemplo, a Marginal Botafogo. O córrego Botafogo ele foi canalizado, ele foi colocado dentro do cimento. E isso pode até preservar aquele veio de água, mas ele mata toda a biodiversidade daquela região por onde passa aquela água, né? Porque ela fica dentro de um cimento e as margens de asfalto. Então, quer dizer, eu até preservei, de certa forma, o veio d'água, mas, em compensação, eu matei toda a biodiversidade que existia ali. Né? Não tem mais planta, não tem mais animais, não tem mais nada ali. Nada se beneficia daquela água por onde ela passa. Né? Eu tornei a terra infértil, porque não tem água. É horrível, é horrível. Os projetos, gente, aí é que vem a questão do pressionar, né? Nós temos que pressionar, escolher muito bem escolhidos os nossos políticos. Por que, Evelyn? O que política tem a ver com a construção daquele prédio lá e daquela rua lá? Quem autoriza essas construções, gente, são os nossos vereadores, é o nosso prefeito. Então, nós temos que pensar, ter consciência, conhecer os nossos candidatos, para não votar nesse tipo de boçal que não dá moral para um veio d'água desse, né? Então, se a construtora vai fazer alguma coisa ali, aterrar para construir um prédio, por exemplo, ela teve permissão legal. A Câmara dos Vereadores autorizou a construtora a fazer isso. Né? Agora, se é a própria prefeitura que vai construir asfalto, que vai fazer rua, quer dizer, cadê a gestão ecológica dessa prefeitura? Quem é esse prefeito que autorizou, que não prestou atenção? Quem são os secretários do prefeito? Muitas vezes, mas o prefeito não fica olhando tudo isso. Não, mas ele nomeia pessoas para isso. Cadê o secretário do meio ambiente que não viu isso? Passou, deixou passar uma questão dessa. Então, gente, é questão política, sim. Nós temos que escolher muito bem nossos políticos, conhecer a trajetória, a vida desses caras, para saber o que ele está pensando na vida, o que ele está fazendo para bem e o que ele está fazendo para mal. Temos alguns candidatos agora, nós temos eleições para prefeito. Eu acredito que um ou outro de vocês vote esse ano, se quiser, né? Acredito que um ou outro, talvez pela pandemia vocês não foram tirar o título, mas acredito que aqui já tem alguém com 16 anos. Enfim, mas independente disso, esse ano nós temos campanha, nós temos eleições para prefeito de Goiânia. E aí? Em quem nós vamos votar? Nós vamos votar no cara que está fazendo esse asfalto em cima do córrego que a Evelyn falou? Então, nós temos que nos atentar. Tem alguns candidatos envolvidos nas cidades do futuro. Então, nós temos que pensar um pouco e conhecer a proposta desses caras. Tem outros que não estão envolvidos com nada. Só querem ser prefeito. Não tem nenhum tipo de projeto ecológico. Mas aí, voltando ao que eu estava falando, gente, uma das coisas muito importantes que nós temos que desenvolver hoje é o uso das reservas de forma consciente, para evitar que eles queimem as reservas, para evitar que eles desmatem as reservas
Então, nós temos que pensar no uso consciente das reservas. A proposta de atividade para vocês hoje é essa. Está lá no portal. Então, eu quero que vocês se atentem para as instruções e criem. Gente, ideia simples, tá? Ideia simples. Se for preciso, você assiste mais um pouco, vai lá no YouTube, faz uma pesquisa no Google, cria uma ideia simples para resolver um dos três problemas que eu coloquei lá na atividade de vocês, ó. A arquitetura sustentável é o que pode ser construído de forma sustentável. Então, são as casas chamadas casas sustentáveis. O que mais que a gente pode ter? Porque assim, nós já pensamos em materiais, já pensamos em uso, por exemplo, de energia solar. Mas o que mais que poderia ter para tornar uma casa sustentável? Um prédio, uma cidade? Se vocês quisessem arriscar. Crise hídrica. Como resolver a crise hídrica? Não vai longe, não. Vem aqui em Goiânia, fala de Goiânia, fala da sua cidade, fala da crise hídrica que rola em Goiânia e como que a gente pode resolver isso. E o uso da reserva legal, que é o que eu acabei de dizer, né? Que é usar a reserva de forma consciente para tentar impedir que esses grandes pecuaristas, produtores rurais, queimem as reservas. Porque eles desmatam e queimam porque eles são proibidos de usar. Então, eles dão um jeito. Eles pagam multa. Muitas vezes a produção deles será muito mais lucrativa do que pagar a multa. Então, eles vão lá e arrancam, queimam, tiram, né? Talvez se a gente conseguisse conscientizá-los do uso da reserva, mantendo a reserva, talvez, não todos, é claro, mas grande parte do Brasil se salvaria. Alguém quer falar alguma coisa? É para escolher só um, é, professor? Se você quiser fazer os três, se você quiser fazer só um, você que sabe. Faz um só, faz os três. Agora, eu gostaria muito, gente, que vocês usassem o resto da manhã para fazer. Eu gostaria que vocês postassem esse textinho de vocês hoje ainda. Professor, É claro? Oi. tem algum problema se pegar projetos da robótica que a gente fez para responder essa atividade? Foi você que fez? Sim, tem um que Projeto é, é mas seu. tem outro que não. Seu e do Tem... grupo, é claro, mas é seu, né? É seu e do grupo, não é? Sim, Não, pode pegar. Só que você me coloca que foi o projeto da robótica, tal, tá? tá bom. Mas Uhum. pode sim, pode fazer. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar? Não? Meninos, então tá. Tô aguardando a atividade de vocês, tá? Daqui a pouco eu passo lá para ver como tá o andamento. Bom resto de manhã, bons estudos. Faz atividade lá, gente. Até semana que vem. Tchau. Professor,